Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar aqui da ProJuris. É um prazer receber a cada um de vocês aí que está assistindo essa transmissão. Hoje a gente vai falar sobre um tema super legal. A gente trouxe um especialista aqui para falar sobre os riscos e as oportunidades que a Lei Geral trouxe para a gente que trabalha com o jurídico, seja num departamento jurídico de uma empresa, seja num escritório de advocacia. Quero dar os parabéns aí para a audiência que demonstrou um gigante interesse no tema. De fato, é algo que está na moda e é algo com o que a gente tem que se preocupar mesmo, porque é bastante recente. A gente teve mais de 700 inscritos nesse webinar, então vai ser com certeza um papo muito legal. Quero aproveitar também para receber aqui o Dr. Norival. Seja bem-vindo, ele que é da SST Advogados. Vamos fazer um papo super legal com a nossa audiência. Acho que todo mundo aqui, todo mundo está lá do lado de lá da telinha e até a gente que está aqui, eu com certeza vou aprender muito. Seja bem-vindo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos amigos da ProJuris. Boa tarde aos colegas que nos assistem aí do outro lado dessa rede. Legal. É uma grande satisfação eu estar aqui hoje na nova sede da ProJuris para conversar sobre um tema que eu particularmente sou apaixonado, um tema que é de suma importância, desafiador e estimulante. Esse assunto também é extremamente amplo, mas eu espero conseguir trazer, dentro do curto tempo que a gente tem, alguns pontos que eu entendo mais importantes para os nossos colegas advogados. E ao final da nossa exposição, Thiago, me coloco à disposição para esclarecer algumas dúvidas aí da nossa audiência. Legal. Com certeza você que está do outro lado da telinha já vai preparando a sua pergunta. Não interessa se você é de um departamento ou de um escritório, o Dr. Norival está aqui para nos ajudar a responder a sua pergunta. Então manda para a gente que a gente no final vai dedicar um tempo só para isso, tá? Vamos começar aqui então, aproveitar o tempo da nossa audiência. Norival, para a gente alinhar com quem está aqui com a gente, por que a gente precisa falar de proteção de dados e qual a necessidade da gente ter uma lei de proteção de dados? Muito bom. Thiago, eu imagino que a maioria dos que nos assistem, eles tenham formação jurídica, né? Sim. E quem vem da faculdade de Direito, quem tem alguma intimidade com o mundo jurídico, sabe que a melhor forma de a gente entender e aplicar uma legislação é compreender o contexto de sua criação. Pois bem, a gente está cansado de ouvir falar que a gente vive num mundo em constante transformação, que a gente vive na era dos dados, na era da transformação digital, né? No mundo jurídico mesmo, muito se fala das questões atreladas à sociedade da informação. Isso já virou até lugar comum falar, isso já tem cerca de 20 anos. Eu, pessoalmente, gosto de me referir à nossa sociedade contemporânea na forma apresentada por um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han. O Byung-Chul Han, ele indica que nós vivemos, na verdade, numa sociedade da transparência. Certo. Por quê? Porque nós estamos obcecados por acesso à informação a ponto de disponibilizarmos gratuitamente tudo o que fazemos. A gente negligencia de uma forma extremamente perigosa os nossos direitos à intimidade, à privacidade. É verdade. Eu sou vítima de mim mesmo. Isso tudo, Thiago, num ambiente que a gente tem hoje 4 bilhões de pessoas conectadas à internet, mais da metade da população hoje faz uso da rede. Essa comunidade global, ela produz a cada minuto mais de 150 milhões de e-mails, mais de 50 milhões de mensagens de texto. E é óbvio que todo esse volume, essa quantidade de informação representa risco. Só para ilustrar esse risco, Thiago, eu lembro que há alguns meses atrás, uma consultoria holandesa divulgou um estudo que revelava que a cada minuto 5 mil dados são vazados em todo o mundo. Nossa! Esse tipo de notícia sobre vazamentos a gente não surpreende mais, né? A gente recebe esse tipo de informação. Facebook já acontece toda semana. Toda semana a gente recebe uma informação dessa. E aparentemente a gente segue negligenciando os perigos envolvidos com isso, né? Sim. A gente segue negligenciando o valor inerente aos dados que a gente disponibiliza, né? Já virou outro clichê dessa sociedade da informação, dessa sociedade da transparência, de que os dados viraram um novo petróleo, né? Sim. E aí eu trago uma nova provocação de um sociólogo bielorrusso chamado Evgeny Morozov. Ele faz a seguinte provocação: se os dados são o novo petróleo,
quem será o Saddam Hussein do século XXI? É verdade. Entendeu? E esse tipo de provocação, ele não é de agora. Desde que a internet se populariza nos anos 90, vários sociólogos, juristas, filósofos advertiam dos riscos que decorriam do excesso de exposição na rede. Certo. E é só a partir do caso Snowden, que todo mundo deve lembrar, sim, né? Edward Snowden, ele revela que a Agência Nacional de Segurança Americana mantinha um programa de ostensivo monitoramento na internet, a pretexto de combater o terrorismo, né? um pretexto legítimo, mas que monitorava empresas multinacionais, que monitorava... Governos, inclusive? Governos aliados, né? A exemplo da Angela Merkel, presidente da Alemanha, o presidente do México. A própria Dilma, na época, e a né? própria Dilma Rousseff. Sim. Então é a partir desse evento, esse evento, o caso Edward Snowden é de suma importância para todos nós, porque é a partir dali que os legisladores ao redor do globo realmente se mobilizam no sentido de efetivar segurança e privacidade na era digital por meio de normas, por meio de novas leis. Legal, legal. E então, nesse contexto, né, pensando nesse momento aí de Edward Snowden e esse negócio que parecia muito mais latente fora do Brasil, chegou ao Brasil, a gente ficou claro que a gente também é monitorado, que até um presidente da República pode ter seus dados vistos e inclusive vazados. A gente chega na realidade brasileira, né? Então, falando dessa realidade brasileira para o pessoal, o Brasil acabou de aprovar a nossa própria lei de proteção de dados, né? Então, aqui no Brasil, o que muda? Então, Thiago, no Brasil a gente já tinha algumas leis esparsas que tratavam de proteção de dados. Tá? O que muda com a nossa lei, a Lei 13.709, promulgada em agosto, é que, na verdade, o legislador está preocupado em restabelecer, isso está no artigo 1º, tá? Em restabelecer um equilíbrio entre o direito das empresas à livre iniciativa, ao desenvolvimento tecnológico, à livre concorrência, e o direito dos cidadãos, das pessoas naturais, a terem preservadas suas liberdades individuais e, obviamente, sua privacidade. É importante a gente ter isso em mente, porque existe em parte da comunidade jurídica e em parte da comunidade, de forma geral, uma equivocada visão de que essa lei vem para atrapalhar os negócios na internet, ou que vem para atrapalhar novos negócios que envolvam tratamento de dados. Essa visão é plenamente equivocada. Pelo que você falou até no primeiro bloco ali de alinhamento, a lei existe para nos defender da nossa própria negligência de deixar disponíveis tantos dados, né? Então, daí para frente, o que muda nesse negócio? Não é para nos privar de fazer negócios, é para fazer negócio direito. É para fazer negócio direito. Trazendo o tema assim, para o ambiente que nos interessa, né, para os escritórios de advocacia, para os departamentos jurídicos, né? A gente precisa ter em mente, em primeiro lugar, a gente não vai conseguir abordar tudo que importa na lei aqui em 40, 50 minutos, né, Thiago? Mas eu quero trazer aqui alguns pontos bem importantes que a gente precisa ter em mente. É o passo inicial para a gente prosseguir com a adequação à lei. Tá. Primeiro eu queria prestar esclarecimento sobre 3 pontos que costumam ser equivocadamente interpretados por advogados. O primeiro deles é uma visão do advogado que não está habituado ao mundo corporativo, de que essa legislação ela vem só para tratar das empresas que atuam na internet. Certo, empresas de tecnologia. Isso, essa visão é absurdamente equivocada. Por quê? Primeiro, que para tratar de internet nós já tínhamos uma lei que regulamentava o comércio eletrônico, por exemplo, e já tínhamos o Marco Civil da internet. Sim, verdade também. Ao contrário do que esses advogados imaginam, a Lei de Proteção de Dados Pessoais ela vem para regulamentar a proteção de dados no ambiente online, no ambiente virtual, e o nosso ambiente real. Sim. O que esse advogado ele não sabe é que a lei abrange também proteção sobre os dados que ele tem na pasta, que ele carrega para cima e para baixo. Pasta física? Na pasta física, na pastinha, na maleta dele, né? No aparelho celular, as informações que ele tem nas pastas suspensas lá naquele arquivo, lá no canto do escritório. As informações que ele tem naquele papel que ele está deixando há 3, 4 semanas em cima da mesa dele. Então, essa visão, além de equivocada, ela representa algum risco para o advogado, ele precisa corrigir imediatamente. Outro equívoco é a visão do advogado de que a lei vem para exigir das empresas consentimento. Certo. Nada mais pode ser feito na internet sem que tenha consentimento de nós, dos titulares de dados. Plenamente equivocado.
Tá? O consentimento é uma necessidade, é uma hipótese de tratamento de dados, certo. Mas as empresas podem continuar fazendo tratamento, independentemente de consentimento, observadas algumas condições previstas em lei. Uhum. E um terceiro equívoco dos advogados é de que, bem comum, certo. Especialmente colegas que advogam mais nas áreas mais tradicionais do direito. Ah, mas Norival, eu não faço tratamento de dados. Né? É um erro excusável porque os advogados eles não conseguem ter o conceito de tratamento de dados. E todo advogado, eu digo isso com absoluta convicção, todo advogado faz tratamento de dados. Tá? Seja recebendo um e-mail de um cliente, aquele e-mail é tratamento de dados, seja fazendo uma petição, inserindo dados de terceiros, inserindo dados de uma parte adversa, tudo isso é tratamento de dados. Entendi. E eu queria trazer mais alguns conceitos, Thiago. Fica à vontade, fica à vontade. A gente tem pouco tempo. Não, a gente tem o tempo que for necessário para a nossa audiência aprender mais. Vamos lá. Eu não sei o quão familiarizados com o tema os nossos ouvintes estão, a nossa audiência está, mas tratamento de dados, é importante a gente ter o conceito de tratamento de dados. Tratamento de dados é uma definição que a lei introduz para abranger uma infinita quantidade de atividades que a gente pode fazer com o dado pessoal. Certo. Que começa com a coleta de um dado pessoal e vai até o descarte. Mas passa pelo uso, pela reprodução, pela edição, pelo compartilhamento, pela venda. Então, o tratamento de dados, ele não é só quando uma empresa das Big Techs, ele pega uma quantidade gigantesca de dados e ele faz analytics e aí ele vende um produto. Não. Uhum. Quando eu recebo um e-mail de um cliente, lá, o thiago@gmail, essa informação é um dado pessoal que eu preciso proteger. Tá? E outras duas definições que eu acho bem importante a gente ter claro aqui para a nossa audiência é a de dado pessoal. Tá? Dado pessoal é toda informação que identifica ou que torna identificável uma pessoa natural. Não existe, portanto, proteção dos dados de uma empresa. Tá? Entendi. Existem proteções, mecanismos de proteção a dados de pessoas físicas. Tá? Certo. O que é dado pessoal? Nome, sobrenome, endereço de e-mail, endereço de IP, foto, imagem, vídeo, voz capturada em áudio, em MP3. Você capturou o áudio de alguém, recebeu o áudio de alguém no WhatsApp. Certo. Você tem uma responsabilidade muito grande por esse áudio. Ele identifica aquela pessoa. Exato, identifica a pessoa. Você vai compartilhar com quem? Estou falando aqui das empresas. Lógico que as pessoas físicas não se submetem a esses ditames legais no seu dia a dia. Né? Sim. E dentro dessa definição macro de dados pessoais, existe a definição de dados sensíveis. Tá? Os dados sensíveis são aquelas informações que podem submeter o titular do dado a uma situação de vexame, de constrangimento, de discriminação. Né? Dados sensíveis, credo religioso, orientação política, filiação sindical, orientação sexual, se acometido por alguma gravidade, uma enfermidade, contagiosa ou não. Tá? Então, essa informação sensível, ela é dado pessoal, mas a lei exige que quem faz uso dessas informações, ela precisa tomar um cuidado redobrado, porque afinal de contas o vazamento, a perda desses dados vai gerar certamente danos irreparáveis. Entendi. Legal esse esclarecimento, né, do que a gente precisa se atentar, porque para quem ainda não se aprofundou na Lei Geral de Proteção de Dados, pode ter sim esse viés ou essa tendência a considerar que os dados são os dados estritamente digitais. E quando a gente fala de papel, no papel tem muito dado, tem muita informação, exames, o e-mail que você recebeu e eventualmente imprimiu, a tua agenda, o material que você jogou no lixo que pode ser acessado por alguém, pode ser usado para identificar outra pessoa. Então, acho que legal pra caramba esse clareamento de que, pelo contrário, não é só dado digital, é todo tipo de dado que pode identificar alguém. Isso. Show de bola. E você falou, né, que todo escritório de advocacia, todo advogado trata dados. Né? Você todo falou advogado faz tratamento de dados. Convicção. Em grande volume. Em grande volume. Pessoal, vocês estão tratando dados. Tá? Isso aqui é para todo mundo que está nos ouvindo. Como que é esse tratamento, né, para a gente aí pegar um exemplo prático para ficar mais fácil para o pessoal entender, e como que esse tratamento, essa relação com esses dados se enquadra dentro da nova Lei de Proteção de Dados?
ponto importante para os advogados, né? Todo tratamento de dados é lícito desde que ele se enquadre numa das hipóteses que a lei expressamente estabelece no artigo 7º. Lá no artigo 7º você vai ter 10 hipóteses de tratamento de dados. A primeira dessas hipóteses é com o consentimento. Se você tem o consentimento de um titular, o tratamento que você faz das informações que ele te disponibiliza é lícito. Tem algumas regras a serem observadas, mas na teoria, o modelo ideal, certo? Mas sem o consentimento eu não posso fazer tratamento de dados? Não, existem outras 9 hipóteses e os advogados, os departamentos jurídicos, provavelmente vão trabalhar dentro dessas 9 hipóteses, tá? Legal. Falando propriamente de um escritório de advocacia. Assim como qualquer empresa, tu não consegues colocar todos os dados que você trata sobre a definição de apenas uma hipótese de tratamento. Por exemplo, quando eu contrato um estagiário ou quando eu contrato uma secretária, quando eu tenho um associado no meu escritório, eu tenho o dever legal de coletar algumas dessas informações e de preservá-las, inclusive após a rescisão desse contrato. É verdade. O contrato de trabalho, por exemplo. Quando eu demito um funcionário, eu tenho uma obrigação, decorrente de obrigações previdenciárias, trabalhistas, de preservar essa informação por determinado período. Então, eu não preciso do consentimento do meu empregado para eu fazer esse tratamento. Outra questão que envolve os escritórios de advocacia, as informações que o meu cliente me repassa. Bom, se é uma pessoa jurídica, eu não me preocupo. Mas a pessoa jurídica vai ter lá na procuração a assinatura de um diretor. Vai ser representada por alguém. Vai ser representada por alguém. Essas informações eu preciso cuidar. Legal. E elas não derivam de necessidade de consentimento. Elas derivam do quê? Do inciso 5º do artigo 7º, ele traz a hipótese de cumprimento de um contrato. Se eu fui contratado para exercer uma atividade que envolve tratamento de dados, obviamente esse meu tratamento de dados é legítimo. Certo? E aí vamos avançar um pouco e vamos para a questão do processo. Pô, Norival, mas eu recebi os dados lá do meu cliente, pessoa física, o José, redigi uma petição, transmiti via sistema eletrônico para o Tribunal de Justiça e foi tornado público. Né? E depois eu vou usar os dados de um terceiro para processá-lo, enfim. Isso, como é que fica essa questão? Bom, a lei estabelece que essa é uma das hipóteses de tratamento legítimo de dados. O que acontece? O inciso 6º do artigo 7º, ele fala sobre o tratamento de dados para o exercício regular de direito em juízo, em processos administrativos. Então, você vai ver que cada uma das atividades que envolvem dados ali dentro do nosso escritório, do nosso departamento jurídico, vão se enquadrar em determinada hipótese do artigo 7º. Então, a gente precisa fazer, acima de tudo, em primeiro lugar, um levantamento do que a gente faz para que a gente possa enquadrar. E com relação aos departamentos jurídicos, né, eles não são controladores propriamente ditos, eles não são uma empresa autônoma, né? Sim. Eles respondem à direção da empresa. Sim, mas transita muito dado por ali. Transita muita informação e o papel do jurídico nesse momento é certificar as demais áreas, né? Recursos humanos, financeiro, marketing, né? Que trabalha muito com informação. Sim, muitos dados. De que esse tratamento que eles estão fazendo consegue ficar adequado a uma dessas hipóteses do artigo 7º. Legal. E esse negócio de outras áreas, outros... o jurídico ter que tratar esses dados de outras áreas, de outras pessoas, às vezes é legal a gente falar disso, porque às vezes o dado ele pode entrar naquele efeito cegueira, que você não vê mais o dado em si, você vê uma tarefa. Isso. E você pode acabar negligenciando a tua responsabilidade no meio desse processo. Sim, esse papel do advogado, do interno, né, corporativo, é bem importante. Às vezes você vai observar lá numa transação comercial, uma venda pela internet, que estamos solicitando uma informação, por exemplo, sobre a orientação religiosa. Você precisa disso para fazer uma venda online? Sim. Né? Então, o jurídico observando isso, ele tem um papel de orientar lá o departamento de vendas, olha, nós estamos nos sujeitando a um grande risco. Por que a gente está precisando disso? A gente quer orientar uma venda, pô, será que não temos outros métodos para otimizar o nosso marketing, otimizar os nossos canais de venda? Legal. Então, eu acho que esse papel é muito importante do jurídico, de mobilizar, sensibilizar as demais áreas para as exigências da lei, porque, assim, vou avançar, vou falar isso lá na frente, mas as multas são bem pesadas, tá, para os contribuintes. Sim, isso com certeza tem tanta gente nessa nossa transmissão, né, mais de 700 inscritos, justamente porque, além de ser algo novo, que a gente precisa estudar e se adequar,
é porque tem uma contrapartida forte do outro lado. Se houver qualquer tipo de problema, vazamento de dados, qualquer tipo de não adequação, com certeza a gente vai falar mais para frente, mas a mão que vem cobrar essa adequação vem com peso, com peso. Uma vez eu ouvi uma piada de advogado, vou contar rapidamente por causa do contexto. Que um cliente nosso aqui da ProJuris, ele falou, bom, a gente é advogado, a gente trata, né, com muito papel, e ele falou, peço sempre 3 cópias, uma para eu guardar, uma para o meu cliente, uma para perder. E hoje em dia, mais do que nunca, essa piada tem que ser só isso, e além do que, a gente não pode mais falar nela, porque assim, imagina a possibilidade de você perder um documento com dados sensíveis de um cliente seu. Essa piada virou um conto de terror, na verdade. Sim, né? sim. Então, o pessoal que está aí nos ouvindo, atenção. Uma outra dica que a gente falou dessa adequação, a gente vai falar mais para frente de prazo, a gente está falando dessa realidade brasileira, mas assim, acho que quanto mais a gente está falando aqui, mais gente do lado de lá está pensando, meu Deus, tem muita coisa para eu fazer. Paro tudo e começo a fazer agora, ou daqui a pouco a gente vai falar sobre por onde começar, né? Mas é legal a gente entender que tem bastante coisa para fazer, pode não ser urgente, mas vem algo legal para a gente já ir se preparando. Isso, sim. Eu acho importante a gente deixar claro que é o seguinte, assim, a gente não precisa se desesperar, tá? Certo. O advogado, ele já tem por dever profissional a obrigação com a confidencialidade, né, com a descrição, sigilo, enfim. Só que, ao mesmo tempo que isso é um valor da profissão, isso pode representar um risco. Sim. Tem várias pequenas atitudes que a gente ouve assim, em conversas com advogados, a gente mesmo pratica, não vamos negar isso, em menor ou maior escala, que representam riscos desnecessários, né? Um bem comum, que ainda existe muito, por exemplo, é o compartilhamento do certificado digital do OAB. Então, sim. Bota o estagiário para peticionar. Assim, é uma necessidade, né? Os escritórios que têm grandes volumes de ações, eles precisam disso, mas isso envolve um risco. Você está disponibilizando, às vezes, o acesso a um processo que tramita em segredo de justiça, ou acesso a um sistema, um sistema interno, né, que está limitado ao token, né, ao certificado, certificação a pessoas digital. que às vezes não deveriam estar tendo acesso a essa informação, né? Sim. Um outro problema bem comum, assim, me lembrei agora, o advogado ele tem como costume imprimir seus trabalhos, né? Ele é um bicho à moda antiga, né? Ele tem uma dificuldade com o digital. Tem um apreço pelo papel. Eu confesso que eu faço isso, né? Em algumas petições, algumas peças de jurisprudência, eu imprimo, eu gosto de ler. E em boa parte desses documentos você vai ter informação pessoal. E a gente usa, rabisca e depois manda esse papel para impressora de rascunho. Ah, é verdade também. Entendeu? Esse é um hábito bem comum, olha, desde que eu era estagiário, isso todos os escritórios, por onde eu passei, tinha. Sim. E a gente precisa reconsiderar. Legal. Outra questão, o descarte de uma petição dessa, né? Passa a jogar no lixo? Bom, tô vendo que você já entrou no assunto e que é, inclusive, o tema aqui do nosso papo hoje, que são o quê? Oportunidades e riscos. A gente já começou a falar de alguns riscos, então vamos trazer esse item da pauta, que com certeza tem gente que veio aqui só para ouvir sobre isso. Então, assim, a audiência do Juriscast e dos webinars aqui da ProJuris é composta por advogados, sejam de escritórios de advocacia ou advogados de departamentos jurídicos de empresas. Então, assim, são duas realidades diferentes, porém, ambas têm seus riscos e as suas oportunidades. Então, eu queria separar a pergunta em 2 momentos. A gente começou a falar de riscos, então assim, vamos falar de riscos e depois das oportunidades para os dois perfis, digamos assim. Então, vamos continuar aí nos riscos. Que riscos que quem está num escritório como esses ou no departamento jurídico já está correndo ou vai passar a correr. Então, vamos seguir. Quais riscos a gente pode já evitar? Além desse que você já falou até agora. Então, assim, essa recomendação de a gente repensar o compartilhamento do certificado da OAB é crucial. Outra questão é o sistema, né? Então, aí o escritório vai contratar o ProJuris, né? Tem um advogado que faz o uso, acessa os sistemas da empresa. Esse advogado é desligado e ninguém avisa a ProJuris. Sim. Né? Então, esse advogado está fora da empresa, ele continua acessando o sistema, tendo acesso ao sistema. Empresa. Então, isso representa não só um problema de privacidade, né? Isso representa um problema na verdade, empresarial. Será que ele não foi para a concorrência? Sim. Né? Como é que ele vai usar essa informação?
É importante ter o histórico, né, do que cada pessoa está vendo, acessando, para que a gente consiga fazer auditoria, consiga justamente responsabilizar ou atrelar ações a pessoas, né? Então, assim, usando o exemplo do ProJuris, ele tem esse negócio de controle de quem faz o quê, tudo é auditável, mas com certeza outros sistemas ou em alguns outros momentos, talvez a gente perca esse controle do processo, que não necessariamente é jurídico, pode ser de RH, de desligar a pessoa, tirar os acessos, é algo bastante maior, né? Vamos voltar agora para o mundo corporativo, né? Ali o jurídico ele vai lidar, muito provavelmente lida, quase todos, com os atos societários da empresa, né? Legal. Então, todas as grandes corporações ela tem aqueles mitos, né? Quem é o dono da Friboi, né? Sim. Quem é o dono da empresa X, Y. São informações que são relevantes, são informações que às vezes representam um perigo para as pessoas que são sócios, que são, enfim, acionistas da empresa, né? E o jurídico tem acesso. E onde é que essas informações são arquivadas? Quem tem acesso? Se eu bato na porta do jurídico lá, cumprimento todo mundo, conheço, eu posso aproveitar o momento de desatenção dos advogados e acessar essa pasta? Eu posso tirar uma foto e compartilhar isso com concorrentes, por exemplo, né? Sim, Então, sim. segredos de negócio, obviamente, isso já é... A maioria dos corporativos já adotam práticas de segurança, né? Sim. Mas a gente precisa se atentar a essas informações que muitas vezes são, hoje em dia, negligenciadas, né? Sim. Então, voltando aí ao escritório de advocacia, é bem comum, o nosso escritório lá tem vários advogados, a gente emite uma procuração. E vamos imaginar que nós trabalhássemos com divórcios ou com investigações de paternidade, certo? Processos que envolvem questões sensíveis, que envolvem dramas pessoais, familiares. Sim. Quem vai estar acessando esse processo internamente e quando esse processo estiver lá tramitando em segredo de justiça? Quem vai estar habilitado? Só os advogados que vão estar responsabilizados pelo caso? Ou todo mundo que está na procuração, inclusive o tributarista que entrou na procuração ali por engano, ele também vai ter acesso a essa informação? Para que ele vai ter acesso a essa informação? Então são, assim, de novo, eu não quero despertar pânico, né? São riscos e são coisas simples de resolver, né? A gente precisa, em primeiro lugar, identificar que existem esses riscos e passar a instituir rotinas, procedimentos, né? Cheques, e a gente vai evitar que isso tudo ocorra. Legal, legal. E mudando agora um pouquinho para a parte boa da coisa, né? Vamos falar de oportunidades? Com certeza Claro. Tem muita gente que veio aqui para pensar, bom, eu estou no meu escritório ou na minha empresa, o que essa nova legislação traz de benefício para mim? Como que eu posso ser mais produtivo? Como que eu posso ganhar mais dinheiro? Como que eu posso demonstrar aqui dentro da minha empresa que eu sou realmente estratégico? Né? O que tem de oportunidade para escritórios e departamentos jurídicos se venderem melhor, aparecerem mais e, obviamente, reverterem isso em algum benefício financeiro, algo assim? O que você vê? Para o escritório em especial, Thiago, eu vou registrar aqui que é importante que a gente arrume a casa. Certo. E a partir do momento que a gente conseguir aprender com a limpeza do nosso próprio ambiente, a gente vai criar um modelo que a gente vai poder vender para as empresas, lembrando que todo mundo no Brasil, todas as empresas, precisam se adaptar à legislação. Certo. Então, é um problema de imediato que a partir do ponto em que você soluciona, se transforma num produto, né? Sem falar que o escritório que adota as melhores práticas de governança da informação, de segurança, de privacidade, ele tem um argumento de venda, né? Quem não acha importante que o escritório, uma função de confiança, o escritório seja referência nisso, esteja em conformidade com a lei, seja certificado, por exemplo, com as melhores práticas, né? Legal. Então, eu acredito que seja, de imediato, um risco, uma necessidade, e no médio e longo prazo, uma oportunidade de venda de serviços. Com relação ao jurídico interno, ao corporativo, sem dúvida alguma é uma grande oportunidade. Tá? Legal. Mas Norival, puxa, eu não entendo nada de estrutura de TI, eu não entendo nada dessas nomenclaturas técnicas relacionadas à efetivação de políticas de privacidade. Olha, é muito mais difícil compreender o direito do que entender os conceitos de segurança, né? E o advogado, nesse caso, eu entendo, o advogado interno, jurídico, ele deve ser o protagonista da transformação da empresa, uma empresa que seja norteada por uma nova cultura, uma cultura realmente preocupada com a privacidade. Legal. Cabe ao jurídico, de novo, eu insisto, ser o protagonista, tomar as rédeas desse processo, mobilizar a alta direção da empresa e
coordenar a formação de um grupo multidisciplinar Sim. que vai instituir dentro da empresa a conformidade com a legislação. E assim, de novo, é importante não só porque o jurídico se valoriza internamente, mas porque vai evitar muita dor de cabeça para o corporativo mais adiante. Com certeza. Eu vejo que as áreas de compliance dentro das empresas também já estão se preocupando com isso, mas assim como o compliance não é uma atividade só de compliance, é uma responsabilidade, digamos que compartilhada, e muitas vezes ela está junto com o jurídico, vejo sim também aqui no Projurídico uma oportunidade de aparecer para a empresa. Aquele negócio de, o jurídico dentro da empresa, ele não é só custo, ele mostra resultados, ele puxa ações que vão transformar a empresa numa empresa mais eficiente, mais produtiva, tratando assuntos de ponta, né? Algo que está em voga na nossa comunicação hoje em dia. Então, assim, eu vejo como uma bela oportunidade, e o primeiro exemplo que você deu, a gente vive aqui no ProJuris, então a gente foi já questionado por vários clientes sobre como que o ProJuris está nessa linha, e a gente já está, digamos que, muito bem encaminhado nesse tema, muito antes do prazo necessário. Por quê? Porque a gente entende que é importante começar para não atropelar as coisas, para garantir que tudo esteja alinhado, pronto, quanto antes, mas dar para trabalhar com tranquilidade. Isso. Só pegando um gancho nisso aí, Thiago, para o jurídico interno em especial, a lei estabelece que para as empresas controladoras de dados, a obrigatoriedade de se ter uma figura ali internamente chamada de encarregado de dados. Tá? Na Europa, enfim, no meio executivo isso é denominado DPO, né? Data Privacy Officer. Eu tenho a plena convicção de que os advogados corporativos, desde que busquem novamente na certificação, se aprofundar no tema, podem exercer essas funções. Detalhe, falta profissional qualificado. Então, aí está uma oportunidade, olha, vai crescer a busca nos próximos meses, tá? A lei entra em vigor em agosto de 2020, a demanda hoje é alta. Os poucos profissionais que tem, eles são muito demandados e valorizados. Legal. Então, tem espaço para muita gente se criar, se especializar nesse nicho e, enfim, e assumir a função interna, uma função de alta responsabilidade, de relevantíssima importância e, obviamente, bem remunerada. Legal. E a gente sempre se pergunta, né, que profissões ou que áreas que têm aí mais futuro, mais potencial. Podemos dizer que essa é um cargo, uma posição, um item, uma pessoa dentro das empresas que não existia, que passou a precisar existir e não vai deixar de existir. Então, assim, para quem estiver em casa ou aí do outro lado da tela pensando em para onde que eu vou, o que eu começo a estudar, tem aqui uma bela oportunidade para você começar a entrar num ramo que vai estar cada vez mais aquecido daqui para frente. Isso né? aí, exatamente. Eu considero que os profissionais que ostentarem essas qualificações, né, com conhecimento jurídico da lei, com o conhecimento, obviamente, técnico de segurança da informação, eles não faltarão oportunidades. Legal. Quem tiver conhecimento vai poder usar o conhecimento para si, para vender e para ensinar ainda, ganhar dinheiro ensinando também. Legal, né? Bom, antes da gente abrir aí para as perguntas da nossa audiência, você que está nos assistindo agora, começa a mandar suas perguntas, que daqui a pouco a gente vai responder algumas delas, tá? A pergunta, acho que mais importante do dia é como que a gente coloca isso em prática, né? Então, a gente concluiu aqui que o assunto é novo, é recente, a gente não domina por completo. Vamos começar. Então, assim, para quem está pensando por onde que eu começo, no meu escritório, por onde que eu começo, no meu departamento jurídico, Norival, você que tem experiência prática, pode ficar à vontade. Eu queria que você compartilhasse com a nossa audiência aí, na tua visão, como que se implanta, né, um programa de proteção de dados? Por onde começa? Essa é a pergunta mais importante. Essa é que vale $1 milhão hoje. Essa é a grande dificuldade hoje em dia. Eu trabalho no escritório, né, Thiago, o Thiago me conhece, a gente atende o setor de TI e o que a gente percebe por vir dessa área, para atender essa área, é que existem realidades distintas. Né? Certo. Se você for, por exemplo, conversar com um jurídico de uma empresa que atua no setor financeiro ou mesmo numa empresa de tecnologia, você vai ver que o tema já é avançado. Certo. Porque a preocupação com segurança da informação e com privacidade, ela já faz parte do dia a dia. Sim. Os demais setores é que sofrem um pouco. Então é difícil eu trazer aqui agora um plano que se adapte a todas as realidades corporativas do Brasil. O que a gente desenvolveu e tem disponibilizado para colegas, para os nossos clientes, é uma proposta de um roteiro
que a gente dividiu em 3 etapas. Certo. E eu gosto de usar uma nomenclatura médica aí para abordar essas etapas, né? A gente divide esse trabalho numa fase de diagnóstico, numa fase de cura ou tratamento e numa fase de manutenção da saúde. Legal. Essa primeira fase é, sem dúvidas alguma, a mais importante porque... Vamos anotando aí, pessoal, que está assistindo, ó, começou a aula, agora é a hora da prova, vamos lá. De novo, né? São sugestões. Cada realidade deve ser avaliada internamente. Claro, acho que essa é até a primeira dica, antes da dica prática, é assim, procurar a assessoria de alguém que já tem alguma experiência, o Norival, né, lá na SST, mas assim, não sair começando do zero, de qualquer coisa, de qualquer jeito, atropelando as coisas. É difícil, né? começar do zero, porque a gente não tem noção de... É difícil interpretar a lei. Sim. O que ela é muito esparsa, ela tem quase 70 artigos, e ela tem exigências espalhadas no artigo 7º, lá no artigo 10º, que fala do legítimo interesse, um artigo super importante. A gente tem os artigos que falam sobre responsabilidade civil, né, sobre as sanções, isso pesa no bolso, né? É o melhor argumento para justificar lá o investimento no programa, é a ameaça de multa. Sim, sim. Mas a gente sugere então que vamos o trabalho voltar para o diagnóstico, né? Diagnóstico, Show. Né? Pô, diagnóstico. Diagnóstico é um retrato. Qual é o problema que eu tenho? Eu tenho uma doença. Qual a doença é essa? Qual a gravidade? Qual a extensão dos danos? Então a gente precisa, em primeiro lugar, definir num escritório de advocacia, que geralmente tem uma estrutura menor, um responsável pelo trabalho, no jurídico, numa empresa, uma equipe multidisciplinar. Tá. No meu entendimento, como a gente vai promover a adequação à lei, deve ser capitaneada por alguém do jurídico. E a gente precisa ter, se possível, um integrante do recursos humanos, um recurso do financeiro, recurso do marketing e se possível, alguém da alta direção. Sim, precisa de um sponsor. É ajuda a andar mais rápido. Né? No mínimo, eles precisam estar por dentro do que está acontecendo para apoiar os trabalhos. Né? Sim. Porque a gente vai precisar de engajamento. Sim. Porque o segundo ponto que essa equipe vai tocar e vai cobrar é que cada uma das áreas da empresa ela promova um levantamento de cada dado pessoal que a gente recolhe, seja entre os nossos colaboradores internos, seja entre nossos clientes e nossos fornecedores. Efetuado esse levantamento, a gente vai fazer a revisão um por um. Aliás, essa equipe multidisciplinar, orientada pelo advogado interno ou pelo consultor, ela vai fazer um levantamento se cada uma dessas informações realmente é importante para a gente. Para o negócio. Se não for, vamos tentar parar de coletar essa informação. Certo. Né? É só risco desnecessário. A gente vai adequar cada uma dessas informações a uma das hipóteses previstas no artigo 7º e a gente precisa ter isso delimitado para a gente começar lá na frente a ter pronto o relatório de impacto de proteção de dados. Tá? Ah, legal. E ainda nessa primeira etapa, acho que é um ponto de crucial relevância, instituir a política de privacidade. Show. O que é a política de privacidade? Vai ser os princípios que vão reger a nossa condução perante os nossos clientes, fornecedores, prestadores de serviço, sobre como a gente trata os dados deles. A gente vai transmitir essa política, a gente vai disponibilizar isso em nosso site, a gente vai, se possível, anexar isso num contrato de prestação de serviços, mas a gente vai trazer esses princípios, por exemplo, para o contrato de trabalho. Tá? Eu vou exigir do meu funcionário que está entrando agora, ou eu vou fazer um aditamento no contrato de trabalho do meu funcionário já de casa faz tempo, eu vou fazer um aditamento para fazer ele entender a importância de se respeitar, de não levar uma informação que ele recebe dentro da minha empresa para um concorrente ou para fora. Né? Então, esses são os 4 pilares que dão início ao processo. Tá? A formação de uma equipe, o levantamento, a revisão do enquadramento das hipóteses do artigo 7º e a instituição da política de privacidade. Legal. Finda então esse diagnóstico, vamos falar de prognóstico. Tratamento, vamos curar essa doença. Como é que cura essa doença aí? Então, a gente, falando em curar e tratar, né, a gente vai ter que lidar com terceiros, especialmente. Certo. Nós somos controladores da informação e a gente, é inevitável, as empresas em especial fazem muito uso de serviços de terceiros.
Quando um escritório, por exemplo, contrata a Projuris para processar os seus processos, a Projuris é uma operadora dos dados pessoais. Então eu preciso revisar o contrato, vai estar lá que a Projuris ela garante lá a privacidade, enfim, tudo ok. Só que eu não vou exigir isso apenas da Projuris, eu vou exigir isso da empresa que faz a vigilância, o monitoramento por câmeras da minha empresa, da recepção do meu escritório, da entrada lá do pátio da minha empresa. Eu vou exigir isso da empresa que terceiriza a mão de obra de limpeza. Vou exigir isso de quem fornece alimentos, dos meus clientes, dos meus prestadores de serviço, né? E vou também garantir isso para os meus clientes. Legal. Então eu vou adaptar os meus instrumentos contratuais internos e externos. Além disso, eu vou ter que estruturar, exigência da lei, um canal de atendimento. Que vai ficar, lógico, sobre a alçada do encarregado de dados, onde esse canal ele vai receber as solicitações de informações sobre dados pessoais, porque a lei estabelece que o titular de dados ele tem direito a qualquer momento a questionar, e aí, empresa X, como é que estão meus dados? Quais informações que você tem sobre mim e de que forma vocês usam? Então, por exemplo, você pode chegar para uma empresa que vende livros e que está fazendo umas recomendações meio equivocadas sobre o teu gosto literário. Sim. Pô, o que vocês têm de informação sobre a minha pessoa que vocês estão me indicando livros em japonês? Eu não sei nem ler japonês. Então você pode pegar isso e pedir para que seja editado para que o serviço deles melhore. É do interesse deles também que o serviço melhore. Então, legal. Segundo momento, a gente vai criar um canal de atendimento. Né? E a gente vai instituir os relatórios de impacto de privacidade. A gente vai ter que ter isso padronizado. Certo. A qualquer momento eu posso ser indagado pela autoridade ou pelo Ministério Público, eu tenho certeza que o Ministério Público vai agir em cima disso, Sim. solicitando informações sobre de que forma fazemos tratamento de dados. E a gente tem que responder que dados coletamos, por que coletamos, qual a destinação, com quem compartilhamos. E essa resposta não pode demorar muito tempo, a gente tem que estar com isso pré-pronto ali, entendeu? Tem que estar claro, senão pronto, se tiver que procurar, Isso. a chance de ter algum problema é E, assim, grande. Eu considero pela prática que o cuidado com esse relatório é muito importante. Porque você trabalhando ele, você vai ter uma visualização de onde o tratamento ainda não está adequado. Legal. Entendeu? É ali que você percebe onde está teu ponto fraco. A hora que você coloca no papel o teu relatório de impacto, você consegue observar onde você está falhando. E aí você pode, obviamente, agir para remediar ali o problema, né? A fricção. Que legal. Muita oportunidade para todo mundo que está nos acompanhando. Super legal. E como é que a gente acompanha isso depois, então, para finalizar esse ciclo de entender, tratar e acompanhar? Qual é essa etapa? Então, pressupondo, né, que a gente conseguiu adequar as nossas atividades à norma, a gente precisa manter o trem no trilho, né? Ou a gente precisa manter o corpo saudável. Legal. Então, a lei mesmo estabelece, dá algumas dicas, né? E, na verdade, ele exige que você tenha um programa de governança de proteção de dados. Certo. Você vai ter que instituir isso, você vai ter que contratar um advogado, o teu jurídico vai ter que fazer, né? Os escritórios estão compostos por advogados, vão ter que instituir esse programa de governança. Você vai ter que instituir treinamentos para as pessoas recorrentes, porque não basta você conscientizar apenas uma vez os seus funcionários, existe rotatividade de profissionais, existe rotina que vai cansando, que você vai perdendo aquela preocupação. Então, você tem que manter um programa de conscientização, de engajamento. Legal. Então, você vai estabelecer lá uma recorrência em que você vai fazer o advogado, o interno ou o sócio majoritário, ele vai sensibilizar as equipes envolvidas no tratamento de dados. É normal que os processos dentro da empresa ou do escritório eles evoluam e se modifiquem ao longo do tempo, então provavelmente a gente vai ter que estar sempre olhando, né? E tem um outro ponto daí que envolve um pouco de custo, um pouco mais de custo. Legal. Mas a gente precisa terceirizar. Nós, né, advogados, precisamos terceirizar, que é a contratação de assessoria especializada para segurança de informação, para auditorias, para obter certificação. E, lógico, isso tudo não é exigido por lei. Certo. Só que esses trabalhos de auditores independentes, de consultorias de segurança da informação, nos serão úteis, porque no caso de um eventual incidente, que enseja algum tipo de responsabilidade civil, a gente vai adotar toda essa preocupação, toda essa boa prática de governança de privacidade em nosso favor, para ou afastar a nossa responsabilidade ou
em mantida a responsabilidade, diminuir a condenação a um patamar mais aceitável. Lembro que, pela lei brasileira, uma penalidade administrativa, não falo nem da indenização ao prejudicado, ela pode chegar a 50 milhões de reais. Com certeza a gente corre risco. Muitos riscos. Parte boa para todo mundo que está aí ouvindo é que a gente tem tempo, que a gente tem bastante tempo. Conhecimento, né? A gente já aprendeu agora por onde começar e vale para todo mundo, né? Vale para todo mundo. E sobre o tempo, Thiago, assim, o advogado, ele trabalha com prazo processual, né? Ele trabalha com prazos internos. E como ele gosta de trabalhar as ideias, como ele gosta de trabalhar o argumento, ele tem o costume de utilizar todo o prazo que ele tem à sua disposição. Né? Uma coisa é utilizar o prazo inteiro, outra coisa é deixar para o final. Sim. Jeitinho brasileiro não pode agora. No caso aqui da proteção de dados, embora o nosso prazo seja extenso, a gente tem que, para se adaptar à lei brasileira, nós temos aí mais 15, 16 meses. Se a gente ignorar, se a gente negligenciar, pode ser pouco tempo. Primeiro porque a gente não consegue parar todas as nossas atividades para se dedicar exclusivamente a isso. Certo. Então a recomendação que eu dou é que a gente inicie de imediato. Quem ainda não fez nada, que pelo menos leia lá o artigo 5º, o artigo 7º, consulte um advogado especialista, consulte um assessor em segurança da informação e dê início ao trabalho. Tá? A primeira parte do diagnóstico é bem complicada, é bem complexa. Não é difícil, é a parte mais simples, mas dá trabalho. Muito trabalhosa. Legal. Então fica a dica. Pessoal que não sabia o que fazer, não sabia por onde começar, ou não estava nem preocupado ainda, começa já, distribui bem essas atividades aí ao longo do tempo que vai fazer muito melhor para o seu negócio, né? Bom, tá aí, respondido, encaminhado, agora é a hora de conversar com a nossa audiência. Deixar o Norival aí tomar uma aguinha, enquanto eu olho aqui o que o pessoal está conversando com a gente. Vamos lá. Paula Rezende perguntou: tem algumas organizações religiosas que são meus clientes. Pelo texto da lei, tais organizações também estarão sujeitas à LGPD? Está correta essa afirmação? Estão corretas, estão sujeitas. Só que o tratamento... desculpa. Tá lá, Paula Rezende, ó. Assim, todo mundo que faz tratamento de dados está sujeito. Legal. Tá? A organização religiosa, ela tem um tratamento legítimo. Né? Tá, se eu não me engano, se enquadra no inciso 9º, que fala sobre o legítimo interesse. E tem dado pessoal que você tem que proteger, entendeu? Não tem saída. As exceções para sujeição, para submissão às regras da LGPD são efetuadas para as pessoas naturais, né? Nós, quando a gente faz uso de dado pessoal, a gente obviamente não se sujeita às exigências legais, a institutos de pesquisa, né? Mas órgãos, entidades religiosas, é isso, né? Isso. Vão ter que se adequar à lei. Legal. Insisto, não é proibido, não tem nenhum problema. Legal, legal. Vamos para a próxima pergunta. Aproveitar que a gente já tá chegando aí nos 50 minutos, o papo rendeu, hein? Tá legal, o povo tá curioso. Eu tentei esse objetivo. Mas é legal, o importante é a gente trazer conteúdo de qualidade, que é o propósito desse momento aqui. Vamos lá, ó. José Felipe Araújo perguntou: qual a visão do Dr. Norival quanto a entidades certificadoras para fazer pré-auditorias em empresas para garantir selos de LGPD Compliance? Esse é um caminho natural? Existem exemplos hoje? Tá, existem. Assim, existem várias certificadoras que atestam não só a empresa, não só a conformidade da empresa. Da mesma forma que existe a ISO, né? Sim. Aliás, existe uma ISO específica para a segurança da informação, a ISO 27001, se eu não me engano. Sim, sim. E existem certificadores para os profissionais também. Aliás, os advogados deveriam buscar informação sobre isso e tentar estudar, na medida do possível, e buscar essa certificação. Essas certificações importam, elas não são exigidas por lei. Contudo, a obtenção dessa certificação vai atestar que você adota as melhores práticas de governança da informação. Legal. Que você buscou se adaptar, que você tem a preocupação com a privacidade como um princípio, um valor. E isso, na eventualidade de um incidente, e desculpa, ninguém está imune a incidentes, né, a vazamentos, a agentes maliciosos, isso pode acabar eximindo a tua responsabilidade ou, no pior das hipóteses, reduzir a extensão da reparação, da multa, né, que você vai ter que transmitir à autoridade nacional ou ao terceiro prejudicado. Então, eu recomendo, eu sei que não é todo mundo que pode fazer,
Existem custos envolvidos, mas eu acho altamente recomendável. Legal. Mais uma pergunta aqui agora do Ives Brito. Ives Brito perguntou, em relação ao descarte de dados, existe um prazo legal para o descarte ou isso é definido pela empresa que detém os dados? Ah, muito bom, boa pergunta. Descarte dos dados. Se você está fazendo o tratamento de dados apenas com base no consentimento, o consentimento ele é inequívoco, informado, expresso. A partir do momento que o teu cliente, o teu usuário, ele revoga esse consentimento, você tem que fazer o descarte de imediato. Você tem que parar, você tem que eliminar essa informação. Agora, se você faz o tratamento de dados no cumprimento de uma obrigação legal, você tem que preservar essa informação até o momento em que essa obrigação se extingue. Vamos imaginar, por exemplo, agora pegando a lei do Marco Civil da Internet, né? O Marco Civil estipula lá um prazo em que as empresas que oferecem aplicações na internet precisam preservar os dados de acesso. Dado de acesso é dado pessoal. Eu tenho que preservar essa informação por 6 meses. Eu preciso guardar essa informação por 6 meses, porque é um dever legal. No 6º mês, no primeiro dia, posso descartar. Legal, legal. Tem muita pergunta aqui, muita pergunta. Vamos mais uma para a gente não estourar demais o nosso tempo aqui. Ó. Ana Luísa Peroni perguntou, e os dados dos nossos colaboradores, desde a admissão, precisamos de algum documento diferente para assinatura no momento da admissão? Tá. Essa é uma preocupação bem importante. Eu acho que um dos principais segmentos de uma empresa a se adaptar é o RH. Tá? Sim. Assim, desde o recrutamento, desde o processo de seleção. A gente está captando dados da pessoa. A gente está captando dados e a gente precisa tomar muito cuidado com essas informações. Se eu for fazer um processo de seleção hoje, para uma vaga X, e pretender eventualmente utilizar algum dos currículos que eu não selecionei no futuro, o ideal seria eu avisar esse candidato de que eu manteria essa informação nos meus bancos de dados. Então, no processo de seleção, eu deveria avisá-lo, olha, estou coletando seus dados para fins da vaga X, mas eu preservarei em meus bancos para futuras eventuais novas oportunidades. Legal. Tá? Então, o processo de seleção demanda uma adaptação, o contrato de trabalho demanda uma adaptação, porque você precisa informar para o empregado que você vai estar disponibilizando essas informações para o operador da folha de pagamento, tá? Você vai disponibilizar para o teu sistema de RP, né? Tem outra questão, né? Hoje quase boa parte das empresas lida com biometria. Sim. Então você vai ter que informar o teu empregado que essas informações elas serão utilizadas só para controle de acesso, mas que um operador desse sistema vai ter acesso às informações. Então, existe uma preocupação, a pergunta é muito interessante e, de fato, é um dos setores da empresa mais atingidos, mais impactados. Legal. Vou pegar uma última aqui. Bruna Luísa Gaspar perguntou, Norival, qual manual de direito digital você recomendaria para os advogados iniciarem seus estudos nesse nicho, especialmente para aqueles que desejam assessorar startups? Tá. Olha, eu até ia trazer aqui para mostrar, eu imaginei que alguém perguntaria isso, tá? Eu não trouxe, mas tem um livro de um professor, se não me engano é da UERJ, chamado Márcio Cotes, que é Lei Geral de Proteção de Dados comentada, simplesmente, Lei Geral de Proteção de Dados comentada. Para início, eu acho um livro crucial. E para quem quiser realmente se aprofundar um pouco mais, eu recomendo estudar a GDPR, que é a lei europeia, que é um pouquinho mais complexa que a nacional, que é referência para a nossa lei e que, assim, a gente não tratou isso aqui agora, mas é bem provável que nós, mesmo nós, nos nossos escritórios, também estejamos sujeitos à legislação europeia. Sim, se tivermos clientes com dados de alguém de lá, né? E nós temos um livro da editora Revista dos Tribunais, editado pela professora Viviane Maldonado, com outros professores, acho que se não me engano, Renato Opsi Blum, comentários a GDPR, se eu não me engano. Eu não terminei de ler ainda, mas eu já vi que a didática, a estruturação é essencial para quem está começando. Legal. Não dá para a gente responder mais perguntas agora, nesse momento, mas antes de finalizar, então eu quero pedir para o Norival agradecer e deixar um contato, né? O pessoal que está assistindo quiser tirar alguma outra dúvida, falar com você, conversar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, tem algum contato que você pode passar para a nossa audiência? Claro, Thiago. Assim, eu me coloco à disposição, né? O meu e-mail é norival@sst.adv.br. Eu deixo meu contato à disposição. Eu sou realmente apaixonado pelo tema de direito digital como um todo, né?
Podem mandar e-mail, podem mandar pergunta, quer trocar experiência, estou à disposição. Eu gosto de citar um professor da FGV, o Marcel Leonardi. Eu assisti uma palestra dele e ele falava que... Ele é um grande especialista do segmento. Ele falou de forma bem humilde que no sistema de direito de proteção de dados brasileiro não tem especialista. Todo mundo aprende isso. Essa lei não existia, está todo mundo aprendendo, as dificuldades vão surgir. A gente está com uma autoridade em proteção de dados que a gente nem sabe quais são os papéis, está tudo muito confuso. Está todo mundo aprendendo apanhando. Então eu faço questão de ajudar, porque a gente apanha junto e todo mundo sai mais forte. Legal, legal. Para quem também está curioso, a gente gravou recentemente um episódio do Juriscast, que é o nosso podcast jurídico, sobre Data Privacy, sobre LGPD. Então você pode também procurar aí no Google por Juriscast, que é o nosso podcast jurídico. Você vai conseguir ouvir esse tema, que também tem umas dicas muito legais, e outros temas, tá? Antes da gente terminar, agradecer o Norival, a audiência, eu quero falar que a gente tem um próximo webinar já agendado no dia 12 de março sobre diferenças e oportunidades em jurimetria e volumetria. Então, para quem está procurando sobre o assunto, quer entender o que é, o que não é cada um desses itens e como eles vão poder ser úteis na nossa realidade jurídica no futuro, dia 12/3, né, 12 do mês que vem, agora março, a gente vai fazer um webinar nesse modelo sobre o mesmo tema, tá? Então, para quem quiser se inscrever nos nossos webinars, basta acessar projuris.com.br/webinars. Esse endereço vai estar disponível aí na descrição do vídeo, assim como os dados do Norival para contato. Que mais? Nosso Juriscast, então é um podcast jurídico, acessem, só dá um Google e ouvir em qualquer lugar com internet. Inscrevam-se aí no canal da ProJuris, a gente vai continuar com esse tipo de conteúdo rico em vídeo, é só se inscrever, clicar aí no botãozinho vermelho. E por último, eu quero agradecer imensamente ao Norival, à SST, por ter disponibilizado o teu tempo para vir aqui conversar com a gente. Foi um prazer, muito obrigado. O prazer foi meu, eu que agradeço, eu adoro o ambiente da ProJuris aqui. Quando precisar é só me chamar. Legal. Audiência, muito obrigado por terem estado aqui com a gente. Em breve, mais webinars para você, mais conteúdo como de costume a gente já traz sempre para você, pensando em conteúdo rico, conteúdo útil para fazer um jurídico cada vez mais eficiente. Um abraço para todo mundo, obrigado pela presença e até o próximo episódio.